Os pilares do Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus, escrevendo este Evangelho aos judeus, apresenta e revela Jesus como nosso Salvador, o Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão, o filho do Deus vivo. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui temos os pilares do Evangelho segundo escreveu Mateus. Primeiro pilar, Jesus. Segundo, Cristo. Terceiro, Filho de Davi. Quarto, Filho de Abraão. Quinto pilar, Filho do Deus vivo. Assim como as colunas, os pilares de uma estrutura sustentam uma casa, esses pilares são como a base, os fundamentos deste evangelho escrito por Mateus. Primeiro pilar, Jesus. Jesus é a forma grega do hebraico Josué, que significa o Senhor salva. Esse termo define a missão do Mestre, que é salvar o seu povo dos seus pecados. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo pilar, Cristo, significa ungido, a forma grega do hebraico Messias. Assim vemos que desde o início Mateus nos revela que Jesus é ungido de Deus, aquele profetizado por Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Terceiro pilar, filho de Davi, descendente de Davi. Por que filho de Davi aqui vem antes de filho de Abraão, sendo que Abraão veio antes de Davi? Porque Mateus está mostrando que Jesus nasceu para ser rei. Por isso, os magos do Oriente procuram o rei dos judeus para adorar. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quarto pilar, filho de Abraão, da família de Abraão, da posteridade de Abraão, aquele que recebeu de Deus as primeiras promessas, conforme Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua posteridade, que é Cristo. Filho do Deus vivo é o quinto e último pilar, uma expressão que confirma a divindade de Cristo, porque ele é o primogênito de Maria e o unigênito do Pai. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.